Diga o quanto Ele é digno da nossa adoração, da sua adoração. Seja exaltado, doce Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Shalom, queridos, bom dia. Quero compartilhar algo muito específico com os irmãos. Você pode tomar o seu lugar? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui o púlpito. Glória a Deus. Quero ser muito objetivo antes de liberar as crianças. Quero fazer um momento de generosidade para compartilhar. E eu quero compartilhar aqui 3 segredos da prosperidade. Quem quer saber os 3 segredos aqui? Nossa, só tem alguns que querem prosperar. Meu Deus do céu, ninguém quer prosperar aqui não. Quem quer prosperar aqui, diga glória a Deus. Rapaz, mas o diabo gostou do seu glória a Deus. Quem quer prosperar aqui, diga glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Não tenha vergonha de dizer glória a Deus não. O dinheiro é de Deus. O diabo quis fazer algo errado com ele, deturpando o entendimento acerca do dinheiro. Sabe? Dinheiro é bênção na sua vida, é ou não é? Você gosta de passar fome? Não. Então o dinheiro é bom porque ele ajuda você a comprar comida. Quem gosta de passear aqui? Só alguns. Realmente a igreja hoje está borococheta. Coloca aí você que está online, acha que está mais ativo. Coloca aí, eu gosto. Agora eu quero perguntar de novo para cá, que eu quero ver se muda isso aí. A frequência tem que mudar, porque senão o Espírito não invade o nosso ser. Deixa eu falar algo para você. Quem gosta aqui de comer comida boa, viajar, passear? Quem gosta? Glória a Deus por isso. E é de Deus. O que não é de Deus é a avareza, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, ele é um problema, porque o amor ao dinheiro faz a gente ser escravo dele, sabe? E o primeiro segredo que eu quero compartilhar de maneira muito objetiva aqui é que nós precisamos trabalhar. Diga assim: precisamos trabalhar. Esse é o primeiro segredo que eu quero compartilhar com você sobre prosperidade. Sem trabalho não há prosperidade. Olha o que diz lá em Salmo 128:2. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Não tem como o homem prosperar sem trabalho. Então não espere cair do céu, porque quem caiu do céu foi Satanás. Sabe? Há uma grande verdade: o trabalho prospera o homem. Mas a grande questão é ser escravo do trabalho. Eu volto para o Egito. Deus nos deu o trabalho para trabalharmos, mas Ele precisa ter horário para começar e horário para terminar. Você fala: mas eu estou trabalhando, por isso que eu não fui no culto esse domingo. Eu vou dizer algo para você. Eu não fui no GC essa semana porque eu acabei tarde do trabalho. Isso vai acontecer às vezes, mas se isso for uma frequência na sua vida, eu quero dizer algo: tem algo com as suas prioridades que estão erradas. Então o Senhor quer te ensinar a colocar as prioridades no devido lugar. Eu tinha uma outra profissão além de ser empresário. Eu trabalhei no mercado financeiro quase 30 anos e me abstive dessa profissão recentemente. É engraçado que eu falei assim: nossa, eu vou conseguir gerir melhor meu tempo se deixar o trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Sabe por quê? Porque se Deus não for a prioridade da minha vida, o trabalho vai me roubar para isso. Porque sempre vai ser trabalho, nunca vai acabar. Nunca para de entrar e-mail, nunca para de ter mensagem, nunca para de ter problema, nunca para de ter oportunidade nova, nunca vai parar. Mas a grande questão é que se nós não colocarmos as prioridades no devido lugar, nós seremos escravos do trabalho e não do Deus Altíssimo. Aí sabe o que você vai fazer com a sua agenda? Vai colocar a agenda de Deus em segundo plano, achando que é só o trabalho que te prospera. E entende quem é dono de tudo. Esquece quem é dono de tudo.
Quem é que te promove saúde para você trabalhar? Quem é que te abriu a porta para você empresariar ou trabalhar no lugar que você está? Quem é que faz genuinamente? Aí você fala, pastor, mas eu trabalho a vida inteira e não prospero. Isso não é a segunda dica, mas dentro do tema trabalho, tem algo que eu quero te dizer. A ingratidão, ela também traz sobre o nosso dinheiro ausência. A gente vai olhar para aquilo que a gente recebe e fala, meu trabalho é uma porcaria. Como é que você ora pelos seus gestores? Como é que você ora pela sua empresa? Ou você nunca fez isso? Eu vou falar sobre jejum hoje. Você já jejuou alguma vez pelo líder da sua empresa? Você já orou pelo seu patrão, ao ponto de jejuar por ele alguns dias? Falou, hoje eu vou jejuar só pelo meu patrão, para que Deus prospere ele mesmo, porque eu sei que a prosperidade dele tem a ver comigo. Entende? Então trabalhar é bom, mas precisamos dentro desse item trabalho, entender o que está nas entrelinhas. Tem muitas coisas que precisamos entender, compreender no meio desse tema trabalho, porque senão o trabalho por si só vai nos escravizar. O povo também trabalhava lá no Egito para Faraó, mas estava escravo de Satanás. Mas quando nós trabalhamos na ótica correta, entendemos que somos mordomos de Deus. Depois eu vou falar sobre isso. Agora, o segundo ponto que prospera o homem, além do trabalho, é ser mordomo. O que é ser mordomo, pastor? Ser mordomo é administrar tudo que Deus te deu com zelo e sabedoria. É administrar o que Deus te deu com zelo e sabedoria. Ser mordomo não é saindo porque você ganhou um pouco mais, sair rasgando o dinheiro, mas é priorizar aquilo que é de Deus. Ontem nós estávamos à mesa num jantar, conversando com um casal, e nós falamos sobre o princípio de dizimar e ofertar. Porque se acredite, todos nós dizimamos. Todos nós, diga eu dizimo, diga assim, eu dizimo. Mas alguns dizimam na obra de Deus, outros dizimam na farmácia, outros dizimam porque o carro vive quebrando, vive pagando para o mecânico, dá o dízimo para o mecânico, e assim muitos dizimam. Aliás, todos dizimam de alguma forma. Mas a grande questão é que quando priorizamos o reino e dízimo, quero te ensinar algo aqui. Dízimo, ele tem a ver com a obra de Deus. O dízimo é a 10ª parte daquilo que tenho por um motivo, porque Deus quer o nosso coração e não o nosso dinheiro. Mas o dízimo, Deus estabeleceu ele para que ele seja um impulsionador do reino de Deus. Se eu não dizimar, eu estou impedindo o reino de Deus de ajudar, impedindo o reino de Deus de prosperar e de avançar. Mas sabe o que é interessante? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: pastor, eu dizimo, eu estou ajudando lá uma obra social. Eu vou dizer, a obra social lá pode ser uma obra social sem princípio, mas o lugar que você se alimenta é o lugar que você deve depositar. Se você não é dessa comunidade, você deve dizimar na sua comunidade. Mas se você é dessa comunidade, é aqui o lugar de você depositar o seu dízimo. Não porque o pastor precisa ou a igreja precisa, mas porque você entendeu que você é um cidadão do reino e você quer investir para que o reino prospere. Estamos negociando algo para poder mudar de prédio, para estar em outro lugar. É uma negociação. Mas sabe por que é mais difícil a negociação? Por ausência de recurso. Não, pastor, precisa ter fé. Nós nunca anulamos a fé, mas percebemos o Espírito de Deus. A fé não é ilógica, ela é racional e discernida espiritualmente. Ainda que Deus mande você andar sobre as águas, você sabe quem mandou você andar sobre as águas. É uma loucura, mas você entende o que você está fazendo. Você não simplesmente, porque Pedro andou, vou sair agora, vou andar sobre as águas. Você vai afundar, porque não é esse o princípio. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Por isso que precisamos ser fiéis e mordomos. E aí quando você entende o princípio de mordomia, aí eu vou te dizer uma dica poderosa, porque ele vem depois. Você vai começar a perceber que você vai administrar melhor os seus bens, os seus recursos. Você não vai sair gastando exacerbadamente. Você não vai fazer, daquilo que Deus depositou nas suas mãos, algo sem valor. Mas você vai trabalhar com encargo, paixão e amor, porque você entende aonde você está depositando.
e você entende que o que sobrou na sua mão é para honrar a Deus. É para honrar a Deus. Você sabia que a sua prosperidade, ela honra a Deus? Você sabia que mesmo você vivendo uma vida simples, por você estar alegre e contente, honra a Deus? Você sabia disso? Conheço pessoas que têm muito e desonram a Deus com muito, porque são sempre ingratas e murmuradores. Mas o Senhor nos chamou para sermos gratos. Quando Jesus partiu o pão, Ele deu graças. A maior oração de Jesus foi essa: Pai, te dou graças. Quando você pegar o seu salário na sua mão, fala: Jesus, eu te dou graças. E sabe por que eu devolvo 10%? Porque eu entendo que o 100% é seu. E o Senhor vai me dar sabedoria. Há muitos de nós não temos sabedoria para gerir os nossos recursos. A maioria dos brasileiros não sabe administrar os seus recursos. A maioria. É por isso que a minoria mora em lugares privilegiados. Sabia disso? É por isso que a minoria prospera, porque não gere bem os recursos que Deus confiou às suas mãos. Ah, pastor, mas eu conheço um ímpio que prospera. O diabo também prospera pessoas para escravizá-las. Então não se iluda com isso. Seu padrão é Cristo, é a palavra. É lá que você deve confiar. É lá que você deve, colocar a sua expectativa. Não olhe o vizinho, olhe aquilo que Deus confiou nas suas mãos. A sua prosperidade não é a mesa do vizinho. Eu vou dizer, uma mulher que me ensina muito é minha sogra. Ela sempre foi próspera na vida, sempre. Nunca vi minha sogra mendigando o pão. Ainda que eu já vi ela orando por um botijão de gás que não tinha mais gás, e ele durou mais 15 dias, porque o gás tinha acabado, e ela não tinha dinheiro para comprar. Mas sabe qual que é o ponto? A questão é a gratidão. Te dou graça pelo bujão que acabou. Te dou graça, porque se não tiver gás, eu vou jejuar 15 dias. Isso é coisa de quem entende o princípio de mordomia. E não é essa a minha palavra. Eu finalizo. Diga assim: gente, eu gosto de falar disso, acredita? Eu finalizo aqui. O terceiro segredo da prosperidade é semear. Seja fiel no pouco e no muito será colocado. Deus, Ele já deu seu filho por inteiro, mas Ele falou assim: eu quero o seu coração. O jovem rico tinha tudo, mas ele não tinha coração. Deus quer dar a você um coração novo, um coração generoso. Você sabe por que às vezes seu coração resiste falar de prosperidade? Sabe por quê? Porque o diabo não quer ver você prosperar. Então ele coloca uma raiz de amargura dentro de você, uma flecha na sua mente. Você fala assim: esse assunto de novo. Eu entrava assim na igreja. Eu falava: eu odeio esse lugar, mas eu venho aqui. Essa hora aqui eu me distraía, eu tentava fazer. Hoje você tem o celular, é fácil você catar o celular e fazer de conta que você está fazendo um pix, para você distrair a sua mente. Mas sabe qual que é o ponto? Jesus está vendo você. Ele sentou assim, e aí todos no templo ofertavam. E aí ele via as grandes ofertas sendo colocadas, Marcelo. E aí ele via aqueles fariseus religiosos colocando grandes ofertas. E aí ele viu uma mulher, uma viúva, pobre, dando tudo o que ela tinha, poucas moedas, o seu sustento. E ele falou: essa aqui foi a maior oferta que eu vi nesse dia. Sabe por quê? Porque não tem a ver com quantidade, tem a ver com coração. Quando você tem coração, você vai dar a medida que o Senhor confiou nas suas mãos. Para o que ganha 100, Ele vai dar na medida do 100. Para o que ganha 10 mil, Ele vai dar na medida de 10 mil. Para o que ganha milhões, Ele vai dar a medida dos milhões. Mas sempre olhando para o seu coração. Então feche seus olhos se você puder. Pai, que o nosso coração não esteja preso na avareza, mas que o nosso coração esteja preso no Senhor. Somos escravos espontâneos de Cristo. Prospera os meus irmãos, Jesus. Mas acima de tudo, revela sem peso o privilégio de sermos fiéis na obra de Deus. Não por necessidade. Nós queremos alugar um prédio, mas não é por isso que devemos ser generosos. Alugar um novo prédio, porque já alugamos esse. Mas, Senhor, queremos ver o Senhor fazer na vida de cada um de nós, conforme a Tua palavra. Queremos, Senhor, Te honrar. Queremos engrandecer o Teu nome com os bens
com a prosperidade que o Senhor derramar sobre as nossas mãos. Livre o nosso coração da avareza, da idolatria ao dinheiro, da preocupação com o dia de amanhã. Como diz Mateus capítulo 6, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Senhor, não permita o nosso coração ansioso, mas permita que o nosso coração esteja agradecido em todo o tempo. Obrigado, Jesus, pela generosidade desta igreja, por cada dizimista, por cada ofertante fiel, e que o teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Você que vai fazer a sua oferta, dar o seu dízimo, você tem os dados do aplicativo, e você que vai dar uma oferta em espécie, tem os servos, faz assim, o servo vai até você e vai levar o envelope. Eu não enxergo vocês aqui, mas se você levantar suas mãos, você vai ter um servo. Serás pra sempre o primeiro, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro. Serás pra sempre o primeiro, serás pra sempre o primeiro, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro. Serás pra sempre o primeiro, serás pra sempre. Rasga os céus e desce. Abre os céus, Jesus, abre os céus e desce, e vai chover, vai chover. Abre os céus e desce, abre os céus e desce, vai chover, e vai chover. Abre os céus e desce. Abre os céus e desce, e vai chover, e vai chover. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, serás pra sempre o primeiro, serás pra sempre o primeiro. Declare isso. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, serás pra sempre o primeiro, serás pra sempre. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, serás pra sempre o primeiro, serás pra sempre o. Aleluia. Crianças, sentindo poucas crianças aqui hoje. Eu estou sentindo. Eu falei assim, eu não enxergo direito aqui de cima, irmãos. Enxergo um pouco. A única domingo que vem é Páscoa, diga, é Páscoa. Então nós teremos um culto especial e teremos algumas apresentações aqui que serão muito marcantes. Então, já organize a sua agenda para você participar desse banquete que o Senhor vai derramar sobre nós. Algo que eu queria dizer aos irmãos: nós fizemos uma mudança, uma reorganização da nossa agenda de jejum. Citei domingo passado que nós jejuaríamos 14 dias iniciando amanhã, mas nós estamos reorganizando tendo em vista a Páscoa. Talvez você vai passar com sua família, você quer almoçar de maneira especial após o culto de domingo, e aí você tem a liberdade de você estar em liberdade em fazê-lo. E aí nós mudamos o nosso jejum para o dia 17. Então de 17 a 30 nós estaremos jejuando. E uma coisa muito gostosa que vai acontecer antes de tudo isso, dia 14, diga dia 14, sexta-feira. Diga sexta-feira, dia 14. Diga culto de casais. Ei, charamana, quem é casado aí?
Eu estou sentindo vocês muito fracos. Diga, quem está casado aí, diga: ei! Oh Jesus, vamos animar para esse domingo estar mais animado. Vocês me ajudam? Vocês prometem que vocês me ajudam? Vocês não tomaram Nescau hoje cedo? Tomaram um cafezinho? Então vamos dar um 7 aleluia. Fica de pé, eu quero vocês mais intenso aí. Senão essa agenda de casais não vai acontecer direito, o nosso jejum não vai acontecer direito. Nosso pastor dentro do lar, ele gosta de fazer o 7 aleluia. Então você vai fazer assim, ó. Faz assim, ó, desse jeito. Dá uns pulinhos aí. Você fala, que negócio aí de dar pulinho? Dá um pulinho aí. Aí eu vou contar até 3. Continua pulando, não deixe de pular não. Deixe de pular, exercite aí. Aqueça o seu espírito e a sua carne agora. Eu vou falar 3, você começa a falar aleluia. No 7º, nós vamos parar e falar assim: oh, aleluia! Beleza? Então vamos lá, tudo junto? Vamos lá, aquecendo. 1, 2, 3. Aleluia! 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 Agora! Oh, aleluia! Abraça o irmão que está aí do seu lado. Você recebeu um abraço forte aí desse amado irmão e querido. Aleluia! Oh, glória a Deus. Se puder projetar a Bíblia, Mateus 4, do verso 1 ao 4. Nós queremos falar hoje sobre a bênção de jejuar. Nós estamos no semestre falando sobre plenitude, e falamos até aqui sobre aliança, o poder de uma aliança. E obviamente o jejum é um dos sinais de que temos aliança com Deus, que de certa forma o jejum é um sacrifício, entende? Ele não é para nos sacrificar, porque jejuar é um grande privilégio. Mas o grande ponto aqui é que o jejum, ele é um sinal da aliança. E nós falamos aí alguns domingos sobre a aliança, e ficamos ali, né, com nossos olhos apontados para Gênesis 22, quando fala da oferta de Abraão, ofertando o seu único filho, filho da promessa. E pelo que eu ouvi de muitos irmãos, o Senhor está trabalhando nessa palavra em cada coração. E Mateus 4, no verso 1 ao 4, diz o seguinte: então Jesus, vamos juntos, 1, 2, 3. Então Jesus foi levado ao deserto para que, vamos lá, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 6, verso 16. Poderia projetar, por favor? Isso. A gente vai do verso 16 ao 18, tá? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Diga aleluia por isso. Fazendo uma correção, não é aleluias, não existe aleluias. Aleluia é no singular, é aleluia. Então sempre que você for falar aleluia, é aleluia. Não é no plural. Então, quando falamos de jejum, jejum é uma prática, inclusive cientificamente comprovado, que é muito boa ao organismo, né? Muitos fazem aquele jejum intermitente, né? Que ele é muito bom para a saúde, enfim. Mas qual que é o ponto aqui? Eu quero compartilhar com você, à luz da Bíblia, sobre o jejum.
porque é um assunto muito importante para nós refletirmos, que infelizmente não é algo muito comum na nossa geração. Não é muito comum jejuarmos. É muito comum nós ouvirmos dizer: mas eu tenho dificuldade de jejuar. Mas jejuar é um princípio. Jejuar faz parte do comportamento de alguém que nasceu de novo. Jejuar faz parte do trajeto e da jornada de um cristão que conheceu Jesus. E aí você fala assim: mas pastor, como é que é? Por quê? Porque o jejum, ele é uma disciplina para nós, mas ele é uma prática muito negligenciada, ou até mesmo subaproveitada. Então, nós temos conhecido, algumas disciplinas espirituais que vêm através da graça, pelo meio da graça. E é interessante que às vezes até ouvimos algumas pessoas dizer: mas Jesus já pagou o preço, eu não preciso pagar o preço. Mas o próprio Jesus não só fez jejum, como ensinou os discípulos a jejuarem. O jejum é uma prática que todos nós que nascemos de novo precisamos praticar. Porque eu quero te fazer algumas perguntas. Qual é a sua experiência em jejuar? Qual é a sua experiência pessoal em jejuar? Quais os resultados de você que jejua, os resultados que você colhe? O jejum é uma arma poderosa na mão de um cristão, porque é como você intensificar a sua oração, é como você intensificar a oração de maneira silenciosa, empoderar aquilo que você vai profetizar e declarar. Acredite, os patriarcas jejuaram, a Bíblia nos fala que os profetas jejuaram, sabe, os sacerdotes jejuaram, Jesus jejuou, o povo judeu jejuou, os apóstolos jejuaram, a igreja primitiva jejuou. Então é uma prática tanto do Velho como do Novo Testamento. Quando você olha a palavra, Moisés jejuou 40 dias, assim como Jesus jejuou 40 dias. Para Moisés receber as tábuas da lei, ele jejuou. Perceber Deus. Então o jejum, ele é um instrumento de Deus para nós. Acredite, o jejum, ele atua em nós como um instrumento preparatório para um ministério que vive na plenitude de Deus. O jejum, ele é preparatório, mas talvez você pergunte: o que seria de fato jejuar? Jejuar é abster de alimento, pastor? É deixar de comer à toa? É possível, pastor, jejuar errado? Talvez você possa perguntar isso: é possível? Então eu quero te ensinar de maneira muito prática, objetiva, porque hoje nós vamos cear também, o que não é jejum. Diga assim: não é jejum o sacrifício ou penitência. Sabe, quando eu digo aqui do sacrifício, eu estou dizendo que o jejum aqui no sentido de afligir. Sabe, o que Deus queria com isso? A Bíblia nos fala que Deus queria misericórdia e não sacrifício. Mas sabe qual é o ponto? Às vezes jejuamos para martirizar o nosso corpo. Jejum não é para isso. Ainda que ele possa ser um tipo de sacrifício, o jejum não é sacrifício. O jejum é um privilégio do cristão, porque a partir do jejum você estará mais sensível à voz do Espírito, a perceber o Senhor para agir, a perceber como Jesus, Ele quer ministrar o seu coração, para você conduzir algo, para você mudar uma rota. Nós fizemos 40 horas de jejum recentemente, acho que há pouco menos de 2 meses. Mas sabe o que é interessante? Depois daquelas 40 horas, eu senti algo no meu coração, algo no meu espírito, que eu precisava jejuar 40 horas toda semana. Eu e minha esposa tivemos a mesma impressão.
E começamos a exercitar isso. Aí você fala, nossa pastor, está se exibindo porque acabou de ler um texto, né, que não deve se falar de jejum assim, porque depois eu falo mais sobre isso. Mas sabe qual que é o ponto? Eu não faço jejum para me aparecer, eu faço jejum para desaparecer. Eu faço jejum para que Jesus possa ser visto, para entender que eu não, em mim mesmo eu sou muito vazio, que em mim mesmo. Aí às vezes você recebe uma porção maior de Deus, há uma atmosfera maior, às vezes a gente não consegue compreender. E aí Deus me fez lembrar que o nosso pastor presidente, ele jejua 40 horas todas as semanas, e todas as semanas ele comenta isso nas nossas reuniões. Ele fala, olha, estou em jejum essa semana. Eu falei, que bacana. Falei, o Espírito alinhando. E é um homem mais cheio de Espírito que conheço, um referencial para mim. Mas sabe qual é o ponto? O jejum é uma maneira de você se consagrar, não de se sacrificar. Agora, outra coisa que não é jejum. Jejum não é propaganda espiritual. Não é algo que ficamos assim, olha, eu estou em jejum. Ah, eu estou em jejum. Você já chega assim no lugar. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí? Mas você está abatido. É que eu estou em jejum. Sabe? Não é esse tipo de jejum. Isso é uma propaganda, né? Onde nós estamos querendo o quê? Massagear o nosso ego. Os fariseus faziam isso. Eles jejuavam e anunciavam, mas querendo glória, querendo ser glorificado por isso, porque jejuavam. Mas não faça propaganda de si mesmo. Outra coisa que não é jejum. Jejum, apesar de nós não ser algo de propaganda espiritual, não é algo para ficar só no silêncio e no secreto. Porque se fosse assim, você não saberia que Jesus jejuou 40 dias no deserto. Ele estava sozinho. Era ele, o Espírito Santo e o diabo. Por que está escrito? Porque ele teve que ensinar sobre o jejum. Ele teve que falar. Como é que sabiam que Daniel jejuava e oravam 3 vezes ao dia? Porque Daniel falava sobre isso. Você entende? Mas ele não falava, Jesus não falava no sentido assim, olha, ainda que ele podia. Eu sou o Todo-Poderoso, eu jejuo porque eu sou o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso jejuando, gente. Aquele que é digno de honra, de glória, o próprio Deus jejuando. Isso quer dizer que ele está ensinando a mim e a você um princípio. Isso é algo importante para todo o cristão. E para aqueles que você está discipulando, aquele que você está ensinando, aquele que está sendo inserido na fé através da sua vida, você deve ensinar essa pessoa a prática do jejum. Você deve, não é o pastor que tem que fazer isso, o pastor também. Eu estou ensinando aqui de maneira coletiva, mas no individual aos meus discípulos, aqueles que o Senhor colocou de uma maneira mais próxima para multiplicar o evangelho, esses falou, olha, não façam isso porque você lidera, mas façam isso porque vocês são apaixonados por Jesus. Essa era uma prática do mestre. Ensine os vossos discípulos a fazerem o mesmo, porque é assim que o reino de Deus é expandido, é assim que Jesus é visto, porque o seu jejum feito de maneira correta vai te levar a lugares que você nunca chegou em Deus. Ele vai afinar a sua percepção espiritual, e você vai entender o que é a oração intensificada. Você vai entender sobre isso, sabe? E o que é jejum, pastor? Já que o senhor falou, é um meio da graça e bíblico. Ele é saudável, ele é constante e também poderoso. Ele deve fazer a parte do hábito da vida de um cristão. Em Mateus 6,16, pode projetar aí? Mateus 6,16, olha o que diz: quando jejuarem, Jesus está dizendo isso, quando jejuarem, não mostre uma aparência triste, mas ele está falando quando aqui, e não se jejuares. Porque se jejuares, você está falando assim, se eu jejuar. Não, quando jejuares, é uma condição, o cristão precisa jejuar, o cristão precisa ter uma vida de jejum. Pastor, mas é difícil para mim. Comece. Talvez era difícil fazer o que você faz no seu trabalho hoje, mas porque você começou a fazer pela necessidade, você faz. Você tem necessidade do Pai.
E quando você entende isso, que você depende, você precisa ser cheio do Espírito, você vai entender que o jejum não é um sacrifício, é um privilégio que te afina a Deus. É comer de Deus. Diga jejum, é comer de Deus. Outra coisa, o jejum é um clamor intensificado. Sabe, vemos no Velho Testamento o jejum sendo proclamado com muita ênfase em crises nacionais. Sabe, Deus faz lembrar aqui de Esther. Esther jejuou por causa do povo judeu. Havia uma sentença de morte, havia uma sentença que Deus queria mudar, havia algo que Deus queria estabelecer, mas havia um levante do inferno querendo destruir o agir de Deus. E qual foi a atitude de Esther? Foi jejuar. Mas você já parou para observar o que o jejum fez com Esther? Se você conhece a história de Esther, se você não conhece, eu te aconselho a ir lá estudar. Eu não vou falar dela aqui. Mas se você for olhar e observar o que o jejum fez com Esther, ele não deu a Esther mais poder, não colocou ela no lugar mais elevado, como toda poderosa, e de repente virou a mesa, no sentido de falar assim, olha, do meu jeito aqui não, mas ela percebeu o Espírito de Deus para falar, e as suas palavras foram cheias de sabedoria, até para entrar na presença do rei, que se ele não estendesse o cajado, ela seria morta, e fazia tempos que ela não entrava à presença do rei, que era o seu marido, e a própria esposa poderia ser morta se ele não estendesse o cajado. A grande questão, o cetro, né? Não é o cajado, o cetro de justiça. Se ele não estendesse, ela estaria morta. Mas sabe qual é o ponto? Até isso, Deus moveu para que o propósito de Deus pudesse ser cumprido. E o jejum foi uma arma poderosa para transformar. Mas sabe qual é o ponto? Deus está nos chamando a essa prática, porque ela pode mudar a sua condição na sua casa. Sabia disso? Eu me lembro que eu me converti, mas eu não era um crente muito espiritual não. Estou melhorando ainda. Mas eu era bem difícil, ao ponto de não querer que minha esposa fosse cheia do Espírito. Eu tentava abafar o Espírito de Deus na vida dela. Eu já saí do culto abençoado, cheio do Espírito, falando palavras ofensivas à minha esposa. Entrava no elevador da minha casa e ofendia ela, porque ela ficava cheia do Espírito Santo. Sabe, um verdadeiro atribulado eu era. Mas eu havia jejuando constantemente. A gente estava contando esses dias. A gente antes de casar, a gente jejuou tanto, a gente mais jejuou do que comeu, né? Ao ponto dela experimentar o vestido, e no dia do casamento que ela foi pôr o vestido teve que ser ajustado de novo, que a gente vivia igual a vara seca, de tanto que jejuava. Eu tinha um pescoço que parecia uma girafa, de tão magro que eu era. Mas sabe qual que é o ponto? A gente pode ter experiências sobrenaturais com Jesus. Coisas incríveis, histórias incríveis foram construídas, e nós cremos que tem a ver com um alinhamento, um afinamento entre a nossa renúncia de comer para desfrutar de Deus, para deixar de comer manjares para poder comer de Deus, do melhor manjar. O que é jejum também? O jejum é uma prática pessoal, ele é uma prática íntima, onde nós nos abstemos do pão legítimo da terra. Sabe, que é dado por Deus também, que ele é importante para nós, ele é prazeroso, é maravilhoso saborear o manjar, mas quando jejuamos abrimos mão do pão da terra, para nos alimentarmos do pão do céu, que é mais poderoso do que o pão da terra. Sabe, estou sendo um pouco mais didático aqui, para que você realmente não sinta arrepio nessa palavra. Eu quero que você sinta o desejo de jejuar, o desejo de poder falar assim: Jesus, eu não consegui até aqui, mas se eu jejuar, eu tenho que abrir mão até do dia que eu estiver na minha academia para não ter tremedeira, eu vou abrir mão, porque melhor é a tua glória. Eu não estou dizendo para você não cuidar da saúde,
mas naquele dia talvez vai ter que trabalhar mais leve, para poder fortalecer a sua musculatura espiritual. Uou! Sabe, quando nós olhamos para o jejum, eu estou falando além de ser uma prática pessoal, porque ela é sua, ela não é do pastor, não é da pastora, não é dos líderes da igreja, ainda que seria o mínimo de cada um de nós, mas ele é o mínimo para cada cristão, porque ela é uma prática sua, a sua paixão por Jesus te levará a lugares mais profundos. Sabe por que existem muitas pessoas superficiais e porque os índices não são mudados com mais cristãos e menos cristãos? Porque há uma prática muito rasa no afinamento com Deus. Por que o casamento de cristão tem tanta traição quanto de não cristão? Porque falta profundidade. Por que você é seduzido a ver coisas erradas na internet? Porque falta afinamento com o Espírito Santo. E quando você tem essa prática íntima e pessoal, você consegue perceber a voz do Espírito para um tempo novo. Ao invés de você murmurar da sua esposa ou do seu marido, você vai jejuar por ele, e você vai gerar algo espiritual, uma transformação espiritual. Eu nem vou pedir para levantar a mão, mas quantas vezes você já jejuou pelo seu cônjuge? Quantas vezes você já jejuou pela sua empresa? Quantas vezes você jejuou pelo seu animal de estimação, que às vezes fica doente, você nem sabe os motivos? Aí você fala, nossa, até por isso. Quantas vezes você jejuou pelos seus filhos, pelo sucesso dele na escola, para que eles não se desviem do caminho? Quantas vezes? Fica para você essa resposta. Não como uma acusação, mas como um princípio que deve ser exercido, que deve ser praticado. Sabe, o jejum também é alimentar-se espiritualmente, é trocar esse pão da terra pelo pão da vida. John Piper disse algo, ele falou que jejum é saudade e fome de Deus, em níveis práticos e vivos, e não apenas teórico. Sabe, jejuar é você anunciar que você está com saudade de Deus. Ah, meu Deus. Aí eu pergunto só para você ter uma reflexão: se dizer a Deus que você tem saudade dele depende dos seus jejuns, quantas vezes você diz saudade de Deus? Eu tenho saudade de ti. Você fala, ai pastor, eu cheguei hoje nessa igreja, eu vim aqui, eu nem sei o que é isso de jejuar. Acredite, não se sente condenado, não se sente acusado, mas aprenda o que a Bíblia está nos ensinando. Você já chegou, se você chegou aqui a primeira vez hoje, você já chegou sendo ministrado por Deus para aprender que essa é uma prática poderosa para a sua vida. Ela nem é obrigação, mas ela é uma condição de um cristão que é apaixonado por Jesus. E se você está aqui hoje pela primeira vez, ou ouvindo a gente aí pela internet, eu quero dizer algo: você é nosso convidado a jejuar também, a praticar esse princípio, a se alimentar mais de Deus. Então, quando nós falamos que jejum é saudade e fome de Deus, eu quero dizer algo. Abre lá em Lucas 14, do verso 15 ao 24. Lucas 14, do 15 ao 24. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor desculpe-me. Ainda o outro disse: acabei de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou, relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou,
foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obriguem-os a entrar, para que em minha casa fique cheia. A minha casa fique cheia. E eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha que interessante. Há um convite a um banquete. Há um convite a comer da mesa de Deus. Há um convite de você experimentar da mesa do Senhor. O Senhor nos ensina algo aqui nessa parábola, onde as pessoas convidadas pelo seu Senhor trocavam as coisas boas desta vida, tirando o lugar de Deus. Então elas dedicavam a sua vida às coisas que elas recebiam. E isso acontece muito comumente. Você orar por uma casa na praia, e quando a casa vem, você esquece o Senhor, você esquece Jesus, você já para de ser a mesma intensidade, porque agora você tem uma casa para ir. E não há nenhum pecado ter uma casa de praia, tá, gente? Quando tiver, me convide que eu vou. Não tem nenhum problema ter uma casa de campo, não tem nenhum problema casar, não tem nenhum problema você viajar, não tem, mas a grande questão é que aqui a palavra aqui está nos ensinando algo. As coisas boas não podem tomar o lugar de Deus, as coisas boas não podem roubar o que o Senhor quer presentear você, que é com a presença, que é com o pão da vida, que é com a vida verdadeira, genuína. Sabe por quê? Deus nos chamou, há um convite de Deus para nós, e por causa, muitas vezes, de tantas distrações, somos roubados da presença. As coisas se tornam mais importantes do que o nosso Senhor, e até falamos, mas Deus vai entender. A grande questão é que não houve espaço, conforme a Bíblia nos ensina nessa parábola, não houve espaço para o regresso, porque eles perderam a oportunidade do banquete. Sabe, um banquete perdido, ele não é um banquete recuperado. O que você recebe hoje aqui, ele não vai ser recuperado na segunda-feira, se você perder. O que você recebe num GC, ele não vai ser recuperado se você não estiver lá, porque a porção do ambiente, ela está no ambiente. Não tem como você desfrutar da piscina, do clube online. A presença do clube, ela tem que estar lá. Você sentiu o frescor dela, está lá. Sentiu o calor do sol no seu rosto, está lá. Sentir aquele suco maravilhoso, geladinho na beira da piscina, tem que estar lá. Assim é na presença de Deus, você tem que estar lá. Não vai dar para sentir o sabor do suco online, não vai dar para sentir o frescor da piscina online, não vai dar para sentir a presença de Deus de uma maneira distante. Isso não quer dizer que na internet você não vai ser edificado, não é isso que eu estou dizendo, mas você tem a oportunidade. Tem irmãos que estão nos assistindo, que são lá do Nordeste, Edgar, Olga, tia Nádia, temos outras pessoas que nos assistem todos os domingos, que não podem estar porque são muito distantes aqui, que é impossível estar aqui. Para esses é uma outra medida, mas para nós que temos a oportunidade, é um convite de Deus o banquete, é um convite. Ele jamais vai te obrigar, Ele jamais vai te obrigar a sentar à mesa com Ele, Ele só vai te convidar. Mas a grande questão, quando eu perco a oportunidade, ela não volta mais, porque outros comerão do banquete que Deus tinha preparado para mim. Você fala: ai Jesus, diga aleluia. Ei, está aquecendo. E eu pergunto: onde está a nossa fome por Deus? Podemos estar adormecidos espiritualmente. Meu Deus, diga meu Deus. Deixa eu tomar até essa aguinha com limão que eu estou ganhando todo domingo. Irmãos, é demais essa água aqui, na medida certa. Sabe, podemos estar adormecidos e evidenciar nossa apatia e frieza. Outro dia eu conversava com alguém que estava passando por necessidades, tribulações. Eu falava: amado, deixa eu te dizer algo. Você está sofrendo? Ele falou: muito, pastor. Estou sofrendo demais. Eu falei: mas posso ser sincero com você?
Se no sofrimento você está tão frio com Deus, imagina quando você tiver bênçãos. Se o sofrimento não te aproxima de Deus, como a bênção vai te aproximar? Agora qual que é o ponto? É no dia mau e no dia bom. É no dia mau e no dia bom. Ah, mas eu não tenho força, vai sem força mesmo. Ah, mas eu estou arrastando, arraste-se. Pensa que você está numa guerra e a próxima bomba vai cair na sua cabeça se você permanecer no mesmo lugar. Então você tem que sair de lá, ainda que arrastado. Esse é o ponto. Olharmos para as circunstâncias que estão se manifestando no presente e falar assim: elas não vão me paralisar de avançar. Elas não vão paralisar o agir de Deus na minha vida, mas elas vão impulsionar o que Deus tem para mim. Sabe, Deus quer te tirar da zona de conforto para você depender dele, sabia? A zona de conforto não é lugar de cristão. Aí você fala: ah, pastor, mas não pode ter um pouquinho? Às vezes Deus dá um refrigério. Mas a grande questão, filho, que o nosso refrigério é o céu. É lá que tem que estar a nossa expectativa. Eu não sei quanto está você. Ah, só de falar do céu eu já tenho saudade dele. Eu falo: Jesus, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas tem tanto a ser pregado aqui. Fizemos essa semana o GC dos jovens, assim como tem o dos adultos, dos adolescentes. Meu Deus, quanta presença de Deus lá. Como foi incrível o que Jesus fez lá, né, Isa? Foi demais. Uma moça, Rose, nem sei se ela veio aqui hoje, ela é de São Paulo, veio pela rede social. Talvez ela esteja assistindo a gente aqui. Ela foi ali, chegou no nosso meio, foi atraída por Jesus. Sabe, mas se ninguém abraçá-la, certamente ela não permanecerá. Jesus chamou para desgastar a nossa vida pelo reino. Tem dia que a gente está cansado e não quer dar nada para ninguém. Tem dia que a gente está investindo nossa vida, mas a gente não quer mais. A gente tem que matar o nosso ego, matar a nossa carne e falar assim: eu vou investir na vida de alguém. Em quem você está investindo? Quem é o discípulo que te segue? Sinto de falar algo para você. O Senhor quer chamar você para um degrau acima, a parar de ser um consumidor, mas ser alguém que contribui com o reino. Derrama sobre a vida de alguém. Derrama algo do céu sobre a vida de alguém. Sabe, isso vai fazer diferença na sua jornada de fé. Eu ouvia do meu pastor: quem trabalha não dá trabalho. Você não tem tempo de ficar arrumando mazelas para trazer transtorno. Aí quando você está desocupado, a Bíblia fala que mente vazia é a oficina do diabo. Uma mente vazia, ela vai pensar sempre um monte de coisa errada, em vez de ir lá e resolver. Aí ela fica ali, cheia de si mesma, pensando em um monte de coisa que não deveria estar pensando. E aí fica arrumando às vezes coisas que não precisaria estar arrumando. Agora Jesus nos convida a perceber o céu, a perceber o coração dele. Então, para alguém que é apaixonado por Senhor, jejuar nunca será um peso. Nunca será um peso. Para quem que é apaixonado por Jesus, jejuar vai ser um prazer. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, a palavra diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. É um texto incrível, mas você acredita que tem cristãos que usam ele e falam assim: olha, eu posso comer. Usa esse texto para não jejuar. Mas podemos comer para a glória de Deus. Mas podemos jejuar para a glória de Deus. Mas qual que é a diferença, pastor, então? Quando você come para a glória de Deus, você se alimenta do pão da terra. Mas o pão da terra, ele é um símbolo do pão do céu. O pão da terra, digo o pão da terra, é um símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você está se alimentando da realidade do pão do céu. Você pode comer do símbolo, mas o Senhor te chama a comer da realidade do pão do céu, a comer mais dele, a comer do Deus real, e não apenas do símbolo. Então, eu quero te convidar a uma prática, a prática do jejum coletivo. Como citei no Velho Testamento, Esther jejuou, Daniel jejuou, Moisés jejuou, a igreja de Atos jejuou.
E temos exemplos saudáveis. Põe Atos 13 aí, no verso 2 e o verso 3. Olha que interessante, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha que coisa incrível, o jejum afinou o coração deles para enviar os filhos escolhidos por Deus. O jejum nos estabelece percepção para eleger até os discípulos de Cristo, a perceber quem é e quem não é, a separar o joio do trigo, a saber, porque outro dia minha esposa falou: amor, eu não sabia dessa revelação, você sabia que o joio e o trigo são idênticos? Você só percebe a diferença na hora que você pega na mão, porque um esfarela e o outro tem a semente. Eu falei: eu sabia, amor. Ela falou: nossa, isso é uma revelação nova para mim. E ela sabia disso, só que em algum momento ela deve ter esquecido. Mas é interessante, o joio tem a aparência do trigo, mas não é trigo. Tem gente que tem a aparência de cristão, mas não é cristão. Mas acredite, se você estiver afinado com o Espírito Santo, você vai perceber quem é e quem não é. O Espírito Santo não deixa enganar. O Espírito Santo testificará o fogo estranho que haverá talvez do seu lado, para você ser um instrumento de Deus, de transformação e não de exclusão. Em alguns casos até exclusão. Mas quando você percebe isso, você se torna alguém intencional para transformar aquela área daquela vida. Entende? Quando você percebe alguém que tem uma deformidade de caráter, você vai ali ensinar ela na percepção e sabedoria do alto. Agora, sabe qual que é o ponto? Nos acostumamos muitas vezes a igrejar. Não, vamos lá, eu vou ser edificado, mas o Senhor nos chama à intimidade. A aliança com Deus, ela desenvolve em nós intimidade com o Espírito Santo. E a intimidade, um dos pilares dela é o jejum. E muitas vezes é fundamental a nossa convocação ao jejum, assim como o soar de uma trombeta para um chamamento, para jejuar e orar. Quero dizer algo para você: tenha propósitos claros. Diga assim: eu vou ter propósitos claros. Lá em Joel, no capítulo 2, fala que nós devemos aprender a nos voltar para Deus de todo o nosso coração. Põe no verso 12, Joel 2, verso 12. Eu estou conseguindo usar o projetor, gente. Sabia que eu tenho dificuldade? Eu estou exercitando aqui. Eu tenho dificuldade de fazer isso aqui, ó, e olhar para trás e dar as costas para vocês. Agora, porém, declaro: Senhor, volte-se para mim de todo com lamento e pranto. Então Joel aqui está, o livro dele nos ensina algo aqui, aonde nós devemos aprender a voltar para Deus de todo o coração. E olha que interessante a prática do jejum. Então, qual a nossa experiência com isso? Nós voltarmos o nosso coração ao Senhor. Talvez seu coração está perdido: pastor, eu não tenho força. Vai sem força mesmo. Há um mês atrás, um mês e pouquinho atrás, eu recebi um dos maiores convites que eu já recebi em toda a minha vida de um discípulo aqui. Eu fiquei tão feliz. Esse discípulo falou assim: pastor, eu queria chamar você para um banquete. Eu falei: oh, aleluia, xaramanaramanaias. Já orei em língua. Ele falou assim: eu queria chamar você a jejuar comigo. Você jejua? Eu falei: uau! Acreditem, era um sonho receber um convite de um discípulo a jejuar. Era um desejo do meu coração. Eu nunca tinha recebido. Meu pastor já tinha me convocado, meus líderes já tinham convocado, mas nunca um discípulo. E eu falei: Jesus, obrigado, porque é um privilégio poder jejuar juntos. Que experiência gostosa, que algo poderoso. Mas o jejum também é feito para nós vencermos as nossas tentações, vencer o diabo. Nos evangelhos, quando lemos lá em Mateus, Jesus no deserto foi tentado pelo diabo, e ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus, porque está em letra maiúscula Espírito. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, mas a ênfase aqui é que o jejum livrou Jesus da tentação. Está sendo tentado? Eu quero dizer algo: jejue.
Sua carne está gritando? Jejue. Você não consegue praticar o dízimo porque sua carne grita nessa hora? Jejue por isso. Você não consegue deixar de olhar pornografia na internet? Jejue por isso. Sabe, Jesus vai te dar a arma certa para você ser liberto. Você não consegue priorizar a agenda de Deus? Jejue por isso. Vou dizer mais uma aqui: você não consegue investir nas pessoas que você acha que isso é uma perda de tempo? Jejue por isso. O Espírito do Senhor vai revelar a você encargo pelas pessoas. Foi por elas que Jesus morreu, não foi pelo seu trabalho. Foi por ela que Jesus entregou a vida. O trabalho de Jesus era se entregar pelo próximo, entregar-se pela humanidade. Eu não sou Jesus. Então eu quero te dizer algo bíblico: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, aquele que quer viver com Jesus tem que imitar o Mestre. Aquele que quer viver como Jesus, ele precisa ter uma vida de sacrifício, sim, mas não um sacrifício de falar: vou pegar o chicote e ficar me batendo. Não, é um prazer servir, é um privilégio servir. Às vezes vai trazer esgotamento, sim, às vezes vai trazer em você inquietação, sim, jejue. Às vezes vai trazer em você vontade vai. Mas vou dizer, a recompensa, ela é poderosíssima. Talvez essa palavra está produzindo no seu coração um grande incômodo. Você fala: pastor, eu queria hoje ser mais motivado. Eu quero te motivar a jejuar. Eu quero te motivar a ter experiências com o Espírito Santo. Eu quero te motivar a comer mais do pão do céu, a comer mais do pão da vida, a olhar para o prato. Tem umas pessoas que me inspiram muito: Valnice Milhomes, Ludmila Feber, que faleceu recentemente. Essas mulheres, por exemplo, elas escolhem o dia da semana que elas vão comer, não o dia que ela vai jejuar. Falo: Jesus, ainda eu estou raso demais. Que bom que o Senhor deu grandes referenciais. Sabe, que bom que tem gente perto de nós com tanta fome de Deus assim. Eu quero dizer, eu me sinto muito privilegiado, porque o Senhor tem derramado isso sobre aqueles que nos cercam. Fome por Jesus. Fome por Jesus. Sabe, Marcos 9, Jesus ele sobe no alto monte. E quando você lê esse texto de Marcos 9, ele fala aqui do ambiente de discussão. E me lembrar aqui desse ambiente foi interessante, que chegou um homem até Jesus e falou: meu filho está endemoniado, precisa expulsar o demônio dele. Mas ele diz: os seus discípulos não conseguiram. Avança o texto aí em Marcos 9, quando fala a resposta de Jesus a isso. Eu não marquei a referência aqui, mas vai seguindo aí. Deixa eu pegar aqui na minha, que aqui está grifado. Eu infelizmente marquei Marcos 9 e não pus a referência bíblica. Mas Jesus ele fala de uma maneira muito inquieta. De uma maneira muito inquieta aos seus discípulos. Sabe, Jesus ali, ele não dá uma respostinha branda. Ele olha para os seus discípulos e ele fala assim, olha como Jesus no verso 19 ele responde: ó geração incrédula, até quando irei estar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Ele fala: traga-me logo o menino. Você não imagina o mestre dizendo assim, né? Imagina: ó amados, geração incrédula, até quando eu tenho que suportar vocês? Não, Jesus não falou assim. Jesus certamente aqui ele chamou a atenção. Aí ele falou o seguinte: há demônios que só saem com jejum e oração. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Sabe aquela situação que não desaparece da sua vida? Jejue por ela, até a glória de Deus se manifestar. Até. Mas pastor, eu estou fazendo a vida inteira. Continue, ainda que seja na glória, mas você vai ser liberto disso. Entendendo? Deus tem que te matar, te levar antes. Morrer para nós é lucro e viver é Cristo, não se esqueça disso. Agora eu quero dizer algo. Daniel, lá no verso 9,
nós vemos lá o jejum como um pedido de discernimento. Em Esdras 8, a palavra nos fala lá que, como um sinal de dependência, o jejum era feito, de necessidade de socorro por meio da jornada. Então, Deus se importa mais com a motivação do que com a ação. A motivação do jejum. Porque pessoas, elas podem estar questionando. Zacarias 7, verso 3, põe aí. Vamos ler Bíblia, vai. Bom demais. Tem bastante referência para falar. Perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos, aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Olha que coisa, olha que pergunta mais forte aqui. Para quem jejuamos? Por que jejuamos? Então tem mais a ver com a motivação do que com a nossa ação. As pessoas que foram enviadas ali, os sacerdotes, eles questionavam se eles deveriam continuar jejuando. Mas a resposta foi essa: para quem jejuamos? A prática espiritual de jejuar, ela pode ser um fim em si mesmo, sabia disso? Ela pode ser um fim em você. Oramos por nós mesmos, pregamos por nós mesmos, nos reunimos por nós mesmos, enfim, nós fazemos tudo isso a nós e não ao Senhor. É o que a Bíblia aqui está nos ensinando. Ela está nos dando aqui uma referência onde nós devemos ter a motivação correta para um jejum. Devemos ter uma vida imersa em Jesus, uma vida consagrada em Cristo, e nela nós vamos perceber o tripé do jejum, da oração e da meditação na palavra. É interessante que, meditando nisso, Jesus no deserto, durante aqueles 40 dias, a Bíblia não fala que ele ficou meditando ali, aliás, que ele ficou orando, ela não cita isso, ela fala do jejum, mas ela fala que ele foi usado por Deus ali para confrontar o diabo com a palavra. Ela foi ali, a palavra ali foi um combustível para Jesus. Por isso que meditar é importante, que no meio do seu jejum você vai perceber a voz do Espírito. Você vai perceber a voz do Espírito quando você meditar na palavra. Quando você orar, o ambiente, ele será um ambiente de mais quebrantamento, de um quebrantamento mais profundo. Eu creio que o Senhor está nos chamando a uma intimidade mais profunda. Eu não sei quanto a você, eu estou dizendo quanto a mim. Acreditem, eu não prego a palavra aos irmãos, ainda que seja, eu prego primeiro a palavra para mim mesmo. Eu falo: Jesus, eu não quero ser um multiplicador de boas palavras, eu quero ser um praticante delas. Sabe, não queira pegar a palavra que de repente foi poderosa, que você lembrou do irmão X, e queira pregar para ele. Pregue ela para si mesmo. Quando ela for realidade em você, acredite, pouco que você falar já vai produzir algo no reino espiritual e no coração dessas pessoas. Sabe por que a gente muitas vezes vive num ambiente, o ambiente não é transformado por nós? Porque há pouca prática da vida de Deus lá. Às vezes nossos lares é uma confusão, porque há pouca prática de cristianismo no nosso lar. Às vezes nosso trabalho não é transformado, a pessoa está do nosso lado, nem sabe que somos cristãos. Sabe por quê? Porque há pouca prática e testemunho de que somos cristãos. Mas o fato de você jejuar vai afinar o seu espírito, o seu coração, a ter uma atitude parecida com a de Jesus. Ela não vai te tornar mais santo, mas ela vai te santificar. Entende? Não é porque você jejua que você vai ficar santo, mas acredite, o jejum vai te constranger à santidade. Ele é uma resposta de quem faz. É uma resposta daquele que realmente vive com a vida consagrada. Então eu queria que você fechasse os seus olhos.
Eu quero orar aqui com você. Espírito Santo, como a tua palavra é incrível. Pai, se não temos prática de jejuar, afina o nosso coração para que, pelo menos, uma vez na semana, coloquemos essa prática em dia. Eu quero te pedir em nome de Jesus, constrange o nosso coração a uma atitude correta, constrange o nosso coração a perceber a tua voz em meio ao jejum, e se não percebermos, continuarmos assim mesmo, até que percebamos aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, dia 17 iniciaremos um jejum com essa igreja. Prepara os nossos corações, prepara, porque serão 14 dias de experiência com Jesus, 14 dias bebendo e comendo do Senhor, porque queremos, Senhor, mais do que comer o pão da terra, queremos ter a realidade do pão da vida, do pão do céu. É o que te pedimos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. E antes de passar a palavra para nós fazermos aqui um momento de ceia, talvez você fale, pastor, como jejuar? Procure um dos líderes de GC da nossa igreja, eles também vão poder te orientar acerca disso. Certamente, se você não sabe como fazê-lo, procure alguém da sua intimidade ou algum líder de GC. No final nós vamos colocar os líderes para orarem aqui na frente, e você pode perguntar a eles: eu quero jejuar, como eu faço? Eu não como? Eu como? Eu posso tornar isso uma pregação lá na frente, mas eu quero dizer, crie isso num ambiente de relacionamento. Relacione-se com a igreja, relacione e aprende, coma do seu irmão, como a palavra de Deus está sobre a vida do seu irmão. Isso produz em nós vida poderosa, amém? Shalom, igreja, bom dia. Vocês estão cansadinhos? Mudou o tempo, né? Aí a gente fica meio assim, não tá mais aquele calor que ativa a gente, mas o Espírito do Senhor está aqui, vai nos ativar nessa manhã, amém? Estamos lendo a Bíblia, vamos abrir mais aí um pouquinho, 1 Coríntios 11, 23 a 26. 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. O último. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Por que nós ceiamos, irmãos? Porque nós fazemos um domingo de ceia e aqui está o pão e o vinho. Porque a Bíblia está nos ensinando para nós lembrarmos. Isso lembra eu e você do que? Nós lembramos que há um Deus que viveu, que morreu e ressuscitou. Quando nós vemos a ceia do Senhor e trazemos a memória, é para nós sabermos em quem nós temos crido. É um Deus sim que viveu, um Deus sim que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. É por isso que nós ceiamos todo mês. É para que a minha e a sua fé não esteja baseada em palavras positivas, não esteja baseada em sim os nossos problemas, mas esteja baseada na morte e na vida e na ressurreição de Cristo. Sabe? Ali está dizendo que, e a ressurreição e a morte está dizendo de que corpo que foi morto e foi ressuscitado. Foi o meu, foi o seu? De quem foi o corpo? De quem foi o corpo? De Cristo. Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque não há glória em mim e em você. O corpo foi dele. A glória é toda dele. Não tem a ver com a obra que eu e você possamos fazer. Sabe por quê? Porque a gente pode entrar ali num desequilíbrio.
Porque a hora que eu estou, como o pastor pregou, que eu estou jejuando, que eu estou orando, que eu estou lendo a Bíblia, então eu me sinto agora qualificado para fazer parte da ceia. Então quando eu estou envolvido com a igreja local, quando eu estou nos GCs, quando eu estou com o coração voltado, então eu estou qualificado a fazer parte da ceia. E quando eu não estou, o que acontece comigo? Eu me sinto culpado e condenado. E a Bíblia diz que nós não devemos ceiar indignamente. Aí você olha para você e fala: não, mas eu não jejuei, eu não orei, eu sou indigno. Não. O corpo foi de quem? De Cristo. O sacrifício é dele. Não é o que você faz, não é o que eu faço que torna nós dignos de fazermos parte da ceia, mas é o que ele fez. Então não sei você, se é a culpa, se é a condenação, ou se nessa manhã você está cheio de justiça própria e dizendo: não, eu sou um crente tão bom, eu posso comer da ceia do Senhor. Sabe, a Bíblia é tão maravilhosa porque ela não deixa nem para mim, que posso estar olhando para mim que estou aqui, um crente tão fervoroso, ou um crente que está ali achando que está, desculpem o termo, meia boca, está ali de qualquer jeito, levando com a barriga, sendo um crente água de salsicha. O que você faz com água de salsicha, irmãos? Faz nada, né? Não tem utilidade. Irmão, eu quero dizer para você, o amor do Senhor, ele alcança a todos. E nessa manhã, tanto para aquele que está se achando, quanto para aquele que não está se achando, arrependimento para nós. Porque a Bíblia nos diz, em João 3,16, porque ele tanto amou o mundo, que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. Não está no seu mérito, não está no meu mérito, não está na maneira como você caminha, está em Cristo. Isso não quer dizer que Jesus não queira mudar os nossos passos. Sim, Ele quer mudar, mas jamais nós seremos dignos da ceia. Quer você faça correto, quer você não faça, jamais há dignidade em nós. O único digno é Cristo, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Não é a sua obra, não é a minha obra, mas é a obra consumada da cruz, nos torna dignos de tomar a ceia. Nunca mais pegue o pão e o cálice se achando digno ou indigno. Pegue o pão, pegue o cálice olhando para a cruz. Eu só estou aqui, eu só participo desse momento porque Jesus me amou e se entregou por mim. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que você faz. Sabe, ali aquele jovem rico, ele olha cheio das suas regras espirituais e religiosas, e ele vai colocando todas elas para Jesus. E Jesus pega bem no ponto onde estava ali o problema todo dele. Sabe, irmãos, Jesus é aquele que escolhe pessoas imperfeitas para fazer a obra dele na terra. Não pense que você tem que ser bom o suficiente para fazer algo para Deus. Tudo que Ele precisa é do seu coração. Tudo o que Ele quer é o meu e o seu coração, não são as suas obras. Aí jejum não será um peso, oração não será um peso, será uma alegria. Eu quero jejuar porque eu quero ouvir mais o Senhor. Eu oro porque eu reconheço que não tem ato maior de humildade, porque eu reconheço que eu não posso, eu não consigo. E aí eu quero encerrar dizendo para vocês, 1 João 4,19. Abre. Não abre não. Não abre não. Porque a minha versão é outra, eu quero ler. Não é a RA nem a RC. Mas é a versão, a mensagem, e ela está dizendo assim, ó. Mas nós podemos desfrutar do amor, amar e sermos amados, pois primeiro fomos amados. Por isso agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro.
Por isso agora nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Por isso agora eu posso jejuar, por isso agora eu posso entregar a minha vida, porque Ele me amou primeiro. Não sou digno, ninguém é digno, somente Jesus é digno. E eu quero concluir com Mateus 11, 28 a 30. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 11, 28 a 30. E diz assim. Meu Deus, espera que eu abri em Marcos. Não é Marcos não, é Mateus. Isso. 28 a 30, diz assim: vocês estão cansados? Esfatiados de religião? Então venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observe como eu faço. Aprenda os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Nessa manhã eu sinto uma palavra específica do Senhor para essa ceia. Você que está cansado, você que se sente sobrecarregado, você que se sente às vezes com o coração frio a respeito de Deus, você que às vezes está se sentindo fraco na sua fé, com a sua fé cansada, com a sua fé desvanecida, o Senhor te chama hoje. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu quero te aliviar. Como o pão da vida, porque a Bíblia diz que eu sou o pão que desceu do céu. Jesus disse isso. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem come de mim, quem se alimenta de mim, por mim viverá. O Senhor quer remover o peso que está sobre você. Feche seus olhos agora, eu quero orar por você. Se você pode, feche seus olhos. Pai, em teu nome nós oramos. Remove o jugo da religião, o peso de uma vida distante, condenada e pesada. Remove de nós a justiça própria, por acharmos que estamos fazendo algo para Deus, nos tornamos dignos de ceiar. Paizinho querido, nos leva à obra consumada da cruz nessa manhã. Não há homem que deve ser honrado e exaltado que não seja o único que desceu dos céus e veio à terra como forma de um menino, uma criança, cresceu. Aos 33 anos cumpre o seu ministério e morre numa cruz. Somente Ele, somente Jesus é digno de toda adoração e de toda exaltação. Jesus, nessa manhã, lava, limpa o nosso coração. Limpa, Senhor, do engano, do erro, da acusação. Lava-nos nessa manhã de todo o peso, Senhor, de tudo aquilo que tem se enroscado dos nossos pés, de tudo aquilo que tem nos tornado crentes vagarosos, uma igreja adormecida. Espírito do Senhor, nos desperta nessa manhã. Nos desperta como uma noiva que ama o Senhor. Toda a falta de fome, todo desejo que falta do Senhor, toda a saciação que nós temos tido com outras coisas, nessa manhã afina o nosso coração. Nos chama para perto. Nos chama para perto, Senhor. Nos chama para perto. Livra a tua igreja de toda frieza espiritual. Nós queremos ser a igreja que clama Maranata. Nós não queremos ser a igreja que fala: peraí, mais um pouquinho, Jesus. Fica aí mais um pouco, deixa eu consertar a minha vida. Nós não queremos ser essa igreja. Nós queremos ser a igreja que está com a lamparina acesa. Queremos ser barros na mão do oleiro. Livra-nos de toda dureza espiritual nessa manhã, Jesus. Toda dureza espiritual. Você pode pôr a mão sobre o seu coração agora. Comece a falar com o Senhor como está o seu coração.
E não se veja pelas suas obras digno ou indigno. Veja agora a obra da cruz, porque Ele te amou primeiro, você tem acesso. Veja o Senhor. Eu quero ouvir o barulho da igreja orando. Vamos, igreja. Vamos, comece a falar com a Abba agora. Você não veio aqui para ver homens, para ver um bom louvor. Você veio aqui para ser tocado pelo Espírito do Senhor. E nessa manhã é uma manhã que Ele coloca o seu coração no lugar correto. Você vai tomar a ceia hoje, vai ser uma experiência para corrigir, para orientar, para direcionar o seu coração, para lavar de toda impureza, para lavar de toda justiça própria. Agora veja o Espírito do Senhor. Comece a entregar o seu coração, dizer: Deus, eu não sou digna, mas o Senhor me escolheu. Me tornei aceitável por causa de Cristo naquela cruz. Eu me tornei aceitável por causa de Cristo. 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 É a obra dele. Tudo está nele. Tudo está nele. Por ele vivemos. Por ele existimos. Por ele avançamos em nossas vidas. Por ele nos movemos. Por ele levantamos todas as manhãs. Por ele nós cremos na vida e na ressurreição. Ei, pode abrir os seus olhos agora. Nós estamos aqui porque nós cremos na Bíblia. Você está aqui porque você crê nisso. Você está aqui porque você crê que isso aqui é o próprio Deus falando comigo e com você. É por isso que nós nos reunimos, porque nós cremos que ela é a verdade. E ela diz que um menino nasceu e nos trouxe esperança. Sabe, os discípulos, na noite que a esperança morreu, houve muito desespero. Mas num domingo pela manhã, Maria sai do conforto da sua cama e vai no túmulo do Mestre. E quando ela chega lá, aonde levaram ele? Aonde levaram? Então, o próprio Jesus fala com Maria, ela não o reconhece. Ela não reconhece a sua voz. Deixa eu te dizer, talvez a sua vida espiritual está assim, sem reconhecer a voz do Mestre. Eu sei que eu tenho que terminar, mas eu sinto no meu espírito de fazer isso. Mas hoje o Senhor com cordas de amor está te envolvendo, te atraindo e te dizendo: volta, volta, volta a ouvir a minha voz. Volta a ouvir a minha voz. Eu sinto o Senhor querendo mudar. Você veio aqui de um jeito, estava caminhando de um jeito, mas agora Ele não quer mais assim. E Ele te convida a fazer uma entrega. Aonde você está? Se você sente que essa palavra é para você, ajoelha no seu lugar, faça um ato. Fala: Jesus, chega, até aqui eu caminhei sem ouvir a Tua voz, mas hoje eu quero caminhar diferente. Então a Bíblia diz que Ele chama ela pelo nome. E Ele diz: Maria. Então ela reconhece a voz do Mestre. Ele diz: não me toque ainda. Ela foi primeira a ver o Cristo ressurreto. O Senhor quer te levar a níveis que você não viveu. Ei, deixa a arrogância, a soberba de lado. Tem muito do céu para a gente viver na terra. Tem muito do céu para você aprender ainda. Tem muito do céu para a gente viver ainda. Todas as vezes que eu acho que eu sei demais, eu estou sendo arrogante e soberba.
Mas quando eu me humilho, diz Deus, eu não sei nada. Nada. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Que nessa manhã haja humildade no nosso coração. Eu queria te convidar, do jeito que você está, a tomar a ceia, a pegar o seu cálice. Vamos, faça algo que você não faz. Faça algo diferente. Nós consagramos esse pão e esse vinho agora, que são símbolos. Nós nos lembramos agora da morte de Cristo. Nós nos lembramos agora porque nós nos reunimos. Nós nos lembramos agora porque vivemos a vida que vivemos. Porque é um Cristo que morreu por nós, que ressuscitou, e Ele virá buscar a igreja. Ele virá te buscar, Ele virá me buscar. A sua esperança se forçou nessa vida, meu irmão. É uma fé que não é real, porque a fé em Jesus é a fé de que Ele vem nos buscar. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele voltará a buscar a igreja. Tome a ceia, como o pão, tome o vinho, desfrute da presença agora. Toda a diferença do seu coração. Foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Eu quero mais fogo, eu quero mais glória, que teu Espírito batize em mim. Eu quero mais fogo, eu quero mais glória, que teu Espírito batize em mim. Eu quero mais fogo, eu quero mais glória, que teu Espírito batize em mim. Quero mais fogo, eu quero mais glória, que teu Espírito batize em mim. Enquanto você toma a ceia, você aí com o Senhor, vai reconhecendo, dizendo para Ele: eu preciso de mais fome, eu preciso de mais azeite. A minha vida não tem queimado pelo Senhor. Deixe agora a arrogância de lado. Agora tenha liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Tenha liberdade de ser sincero com o Senhor, de ser sincero. Eu não quero ser um filho que não tem prazer na mesa do Pai. Eu quero ser um filho que ama se assentar à mesa. Da luz o amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho. Diga! Escandaloso! Escandaloso amor me encontrou, hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Aleluia. Aleluia. Era assim com a sua mão. Quero impetrar a bênção apostólica. Se você tiver algum pedido de oração,
Eu queria que todos os líderes de GC e GA viessem aqui à frente rapidamente. E você pode vir a algum desses líderes pedir a oração. Pedir que o Espírito Santo possa, sabe, se revelar através desse amado, orando, compartilhando isso com você. A vida do Espírito. Amém? Faz assim com a sua mão. Se você é a primeira vez que você está vindo aqui hoje, eu quero te conhecer. Vem me dar um abraço aqui no final. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a doce comunhão do Espírito seja com cada um de nós, para jejuarmos, avançarmos e termos comunhão com o Pai hoje, amanhã e sempre. Toda a igreja diga aleluia. Abraça aí os 300 irmãos ao seu lado. E você que quer oração, vem aqui à frente. Que o Espírito batize em mim. Eu quero mais.